porque Herodes temia João, sabendo que era um homem justo e santo. Guardava-o com segurança e fazia muitas coisas, atentando e de boa mente ouvindo. Chegando uma ocasião favorável em que Herodes, no dia dos seus anos, dava uma ceia aos grandes, aos tribunos e aos príncipes da Galiléia, entrou a filha da mesma Herodias, dançou e agradou a Herodes e aos que estavam com ele à mesa. E disse então o rei à menina: pede-me o que quiseres e eu te darei. E jurou-lhe dizendo: tudo o que me pedires te darei, até a metade do meu reino. E saindo ela, perguntou a sua mãe: que pedirei? E ela disse: a cabeça de João Batista. E entrando logo, apressadamente, pediu ao rei, dizendo: quero que imediatamente me des numa bandeja, um prato, a cabeça de João Batista. E o rei entristeceu-se muito, todavia, por causa do juramento dos que estavam com ela à mesa, não a quis negar. E enviando logo o rei o executou, mandou que lhe trouxesse ali a cabeça de João. E ele foi e degolou-o na prisão. E trouxe a cabeça no prato e deu à menina, e a menina a deu à sua mãe. E os seus discípulos, tendo ouvido isto, foram, tomaram o seu corpo e o puseram no cesto. Desce a pé no Senhor Jesus. Interessante, né, igreja? A gente aprende a dar valor a coisas que pra gente parece simples, né? Eu estou há quase uma semana, mais ou menos, eu estou com esse meu ouvido tampado, uma infecção no ouvido, eu não estou conseguindo ouvir nada, né? Até na quarta-feira, que ela fez uma dinâmica, ela ia falar uma coisa sobre, eu falei: fala nesse aqui eu não estou conseguindo ouvir. E eu estava pensando ali, eu falei: gente, mas como é que Deus é maravilhoso, né? Porque às vezes a gente tem esses dois ouvidos, uma coisa pode tampa, alguma coisa, mas você ficar mais ou menos uma semana com o ouvido tampado é ruim. Mas por um outro lado eu vejo mais bom nisso, porque a gente aprende a valorizar os sentidos que o Senhor nos deu, né? O maravilhoso é nós estamos nessa noite ouvindo aqui os irmãos louvando, João Paulo louvando, o pessoal louvando, ouvindo bem. Eu aqui, o Senhor, eu queria ouvir um pouquinho melhor, porque eu ouvindo só de um ouvido só, não consigo ouvir outros dois. Mas louvado seja Deus, porque eu tenho os dois sentidos. Porque aqui eu estou pingando remédio, estou tomando remédio, está melhorando, daqui a pouco melhora e volta. Mas quem não tem os dois ouvidos? Quem não consegue ouvir bem os dois ouvidos? É interessante que o Senhor me trouxe ali, se eu não estou enganado, Beethoven é um grande musicista que teve aí. A história diz que Beethoven era surdo. E mesmo sendo surdo, ele compôs ainda uma sinfonia que ficou conhecida e é conhecida até hoje como uma das mais belas sinfonias que tem. Então, a gente entende a importância, muitas das vezes, de que Deus, quando Ele quer levantar, quando Ele quer usar, Ele usa o surdo, Ele usa o cego, Ele usa o mudo. Deus faz o jeito. Amém? Voltando para a palavra, queridos, eu quero falar sobre algo muito interessante. O Senhor trouxe ao meu coração. Sobre um tema que talvez nos foge, ou saiu da nossa realidade no dia de hoje, que é a verdade. É interessante que se eu perguntar para qualquer irmão aqui, nós somos crentes, né? O que é a verdade? O que vocês vão me responder? Se eu perguntasse aqui, o que é a verdade? O que vocês me diriam? O que você me diria? O que é a verdade, meu amor? A palavra de Deus. João, o que é verdade, João? Ou valorizando as coisas de Deus para não mentir, né? É só a verdade. Interessante, queridos, que eu gosto muito de ver filmes, eu gosto muito de ver trechos, né? A gente pela internet, não tem texto de algumas séries, algumas coisas. E eu tenho uma curiosidade muito grande, porque toda vez que eu vou assistir algo, por mais simples que seja, por mais bobo que pareça, eu sempre tento trazer aquilo ali como uma realidade espiritual. Eu tento enxergar dentro daquilo ali uma realidade espiritual, de que forma aquilo ali pode representar algo espiritual. E antes de Deus me dar essa palavra, eu estava vendo um trecho de não sei se é uma série, seja, mas um trecho pequeno. E no trecho estava representando
soldado, e tinha um outro rapaz representando ali João Batista. O texto, a fala, a conversa, não falava que era de soldado, nem que era João Batista, mas pelo andar da carruagem, pelo desenrolar daquele pequeno videozinho que eu vi, deu para me entender que sim. E eu assisti aquele trecho, o rapaz que representava ali, João Batista, estava amarrado, e chegou um outro soldado, com a bandeja na mão, e ele estava limpando aquela bandeja. E João, ele representando, ele quem sabe, João Batista, vê aquela bandeja e falou: que bandeja bonita, que bandeja linda. O cara responde para ele: é uma bandeja de prata. Ela é usada só em ocasiões especiais. E ela vai ser usada nessa noite em um banquete que vai estar tendo, que está acontecendo. Aí ele pergunta, fala: eu nunca fui em um banquete. Só que de repente ele dá um espaço de tempo, uma pausa e diz assim: mas eu acho que eu vou participar de uma noite. Ou seja, aquela representação mostrava que naquela noite a cabeça de João Batista ia cair. E quando eu fui meditar nisso aí, eu faço aquela associação com a Bíblia, eu vim para a Bíblia, eu meditei. O texto é muito profundo, querido, porque ele tem várias revelações. Tem uma inquietação de Herodes perguntando se aquele estava pregando, se era João, enfim. Tem várias coisas aqui interessantes dentro desse contexto que dá para a gente trazer para a igreja, para revelar para a igreja, mas eu meditando nesse contexto, o Senhor me falava sobre verdade. A palavra que batia no meu coração, que gritava no meu ouvido, era verdade. Verdade, verdade. E é interessante isso porque nós vivemos um tempo hoje onde nós, muitas das vezes, sabemos até o que é realmente a verdade, mas nós preferimos viver na mentira. Ou estar cercado pela mentira, ou estar tomado pela mentira, ou fazer da mentira uma verdade nossa. E nos esquecemos. E quando eu fui me fazer a mesma pergunta que eu perguntei para vocês sobre a questão da verdade, eu achei 2 pontos na Bíblia. Um, em que Jesus ele está sendo julgado por Pilatos. Jesus comenta sobre, ele argumenta algumas coisas sobre a verdade, sobre o testemunho da verdade. E Pilatos vai perguntar para ele: o que é a verdade? E um outro, em que o próprio Jesus, em João 14, 6, se eu não estou enganado, ele vai dizer que ele é a verdade, a vida. Ele vai dizer: ele é a verdade. E meditando nisso, eu pensei: o que isso quer trazer meu coração acerca disso? E Jesus começou a me trazer algo interessante, gente, porque nós, hoje em dia, principalmente no meio que nós vivemos, as pessoas estão vivendo com as verdades que são suas próprias. Estão esquecendo de aplicar, muitas das vezes, a verdade que é Jesus. E a verdade é interessante, queridos, porque ela tem, a gente fala, né? Conhecereis a verdade vos. Conhecereis a verdade vos. Se a verdade é Jesus, queridos, a gente só é verdadeiramente livre quando a gente conhece a Jesus. Ou a verdade é a palavra de Deus, a gente só é verdadeiramente livre quando a gente conhece e pratica a palavra de Deus, sim ou não? Mas meditando e pesquisando um pouco, eu descobri que a verdade ela tem 2 pontos principais. Ela tem a capacidade, ela tem o poder de libertar alguém de uma situação extremamente complicada, extremamente horrível, de mentira, de engano, e trazer essa pessoa para a luz, para a verdade, para a transformação, para a mudança. Só que a verdade, queridos, ela também tem um poder muito forte. Ela tem o poder de gerar na pessoa que ouve a verdade, muitas vezes, uma marca tão profunda, queridos, que vai gerar um ódio tão grande. E a pessoa vai carregar aquilo ali por longos anos. Fico vendo hoje em dia, sabe por que diminuiu bastante o número de profetas? Quando eu digo profeta, eu estou falando de homens de Deus que realmente entregam a verdade. Porque as pessoas hoje têm medo de falar aquilo que realmente Jesus quer falar. Porque muitas vezes aquilo que Jesus quer entregar para mim
minha vida, para a sua vida, que são verdades que nós não queremos ouvir. Aí existem profetas que recebem essa mensagem de Deus, e Deus está falando entrega, e a pessoa fica relutante, queridos. Porque muitas das vezes ela sabe que aquela mensagem tem poder para transformar a vida de alguém que está numa situação complicada, mas também tem o poder de transformar essa pessoa numa pessoa extremamente rancorosa e com ódio. E é tão interessante, que é tão profundo isso, que esse ódio pode se tornar tão grande da pessoa, querido, que às vezes é oferecido para a pessoa até metade de um reino, mas a pessoa prefere cumprir o seu desejo de vingança, porque não aguentou ouvir a verdade. Sabe, queridos, a palavra é assim. Nós temos que despertar para isso, porque muitas das vezes a palavra ela vai nos confrontar, queridos, e vai nos colocar na parede, e vai nos prensar. Sabe, muitas das vezes nós vamos engolir seco aquilo ali, e vamos criar dentro de nós rancor, ódio, e vamos carregando isso a vida inteira. Nós vamos perguntando, por que eu não prospero? Por que eu não vou para frente? Por que eu não cresço? Porque dentro de você, querido, foi revelado uma verdade. A você foi revelado uma verdade, mas você preferiu guardar aquilo e criar ódio, rancor, e não quer se libertar daquilo. Mas uma palavra que o Senhor traz no meu coração, o Senhor traz essa noite, o Senhor quer te libertar desse rancor, desse ódio que está no seu coração, querido. Sabe, é tempo de nós quebrarmos algumas coisas que estão dentro de nós. Porque isso vai te consumir. Isso vai destruir sua vida. Porque muitas vezes nós estamos bem. Nós estamos tranquilos, está tudo muito bem. Mas Deus sabe que dentro de mim, dentro de você, muitas das vezes, nós estamos carregando dores terríveis, ódios terríveis, rancores terríveis, falta de perdão. Porque, querido, o texto aqui é muito sério. Porque aparece um profeta, um dos maiores, talvez o maior, por nome de João Batista. João Batista é um homem, querido, que ele não tem ligação com política, com a terra, ele não está ligado a isso, não. João Batista é um homem que recebeu de Deus uma missão. E a missão de João Batista era: você vai ser aquele que vai preparar o caminho do Salvador. João pega essa missão e fala: eu vou cumprir ela. Aí a Bíblia diz que esse homem começa, a pregar no deserto. Mas tamanho poder que há nas palavras de João, a Bíblia vai dizer que as pessoas saem da cidade para ir no deserto ouvir este homem pregar. E o mais lindo, que João não pregava para amaciar de ninguém. João não pregava para dizer: não, você é queridinho de Deus. Deus vai fazer isso para você. Deus vai te colocar no pedestal. Deus vai te levantar. Deus vai te exaltar. João não pregava isso. A mensagem de João era: arrependei-vos, porque é chegado a vós o Rei. Essa era a mensagem de João. A mensagem de João era: já está posto um machado na raiz da árvore. Aquela árvore que não produzir fruto vai ser cortada, vai ser lançada no fogo e vai queimar. Pensa numa mensagem dessa, uma mensagem poderosa. Sabe o que é mais lindo, queridos? Que o povo saía da cidade para ouvir João pregar essa mensagem. Homens compromissados com a palavra de Deus. Meu Deus, aleluia. Eu fiquei pensando: falei, João, mas como é que você vai preparar o reino de Deus? Como é que você vai preparar a vida de Jesus? Olha a mensagem dessa. Aí o Senhor me mostrou que a mensagem, como ela é do céu, pode ser dura, pode ser complicada, mas se é de Deus, Deus vai fazer com que as pessoas venham da sua casa, do seu lugar, para ouvir essa mensagem. Eu fico vendo hoje em dia, queridos, esses coaches, com todo respeito, cada um tem sua forma de agir, a sua maneira de pregar, o seu jeito de falar. Mas a mensagem que eu vejo João pregando, que eu vejo Pedro trazendo depois, que eu vejo Paulo trazendo, são mensagens de arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado a vós o Reino. A mensagem é tão poderosa, queridos, tão forte.
Mas tão forte a mensagem que a palavra do Senhor nos diz que Herodes, queridos, ele tinha prazer em ouvir João pregando. Pensa nisso. Israel escravo, Roma dominado, Herodes um rei. Herodes tinha prazer em ouvir João pregar. Essa é a mensagem. Forte, poderosa, não são do Espírito Santo. Não sei, queridos, que tipo de mensagem nós estamos carregando hoje em dia, mas o Senhor traz para mim e para você aqui nessa noite. A mensagem, ela tem que ser conduzida, direcionada, guiada pelo Espírito Santo. E se ela for assim, queridos, aonde ela bater, ela vai fazer algo diferente acontecer. Simples assim. Simples a mensagem de João. Herodes tinha prazer de ouvir João. Aí João, queridos, ele poderia ser como muitos de nós, dizer, olha, já que Herodes ele gosta da minha palavra, ele gosta da minha pregação, ele gosta da minha retórica, do jeito que eu prego, vou me fazer amigo de Herodes. Aí a Bíblia diz que num belo dia, não sei quando, a Bíblia não revela, não sei em que cenário se encontrava, mas João, talvez nesses momentos em que Herodes gostava de ouvir João, a Bíblia diz, queridos, que João, tomado pelo Espírito Santo, provavelmente, com certeza, vai repreender Herodes. Olha a repreensão. Trazendo para os nossos dias, para o nosso linguajar. Quem te autorizou, Herodes, a pegar a mulher do Senhor? Quem disse, Herodes, que é lícito você possuir a mulher que é do teu irmão? Olha a mensagem de João para Herodes. Meu Deus. Seu irmão, você simplesmente tomou a mulher dele, casou com ela, colocou na sua casa. Como é que isso acontece? Ninguém fala com você, Herodes, mas eu falo. Deus não se agrada dessas práticas. Olha a mensagem, queridos. O mais lindo é que ele prende João, põe João na cadeia, porque ele sabia que era verdade. Ele sabia que ele não poderia retomar a mulher do seu irmão. Mas a Bíblia vai dizer, a gente leu aqui, que ele prende João, põe João na cadeia, mas trata João com tranquilidade, trata João bem. Porque a mensagem bateu no coração dele, na vida dele, ele sabia que era verdade. Não vou tratar ele bem. Porque o povo tem como um profeta, mas eu também gosto dele, eu tenho estima por João. Palavra. Só que hoje em dia, queridos, nós não conseguimos mais ouvir palavras assim. Nós não queremos. Nós não queremos mais ouvir palavras assim. Aí nós começamos a ver o mundo à nossa volta. Guerra aqui, guerra ali, guerra colar, fome, peste, pandemias uma atrás da outra. As pessoas antigamente viviam mais, melhor, bem, hoje estão morrendo cedo. A gente viu, o olho assusta, morreu fulano, morreu Bertão. Morreu de quem? Infarto, isso, aquilo, aquilo. As pessoas estão indo. Jesus está voltando e nós estamos pregando que Jesus vai te dar casa, vai te dar carro, vai te levantar, vai te colocar de pé, vai te exaltar. A pregação é essa. Aí João Batista a gritar novamente: arrependei-vos, porque é chegado a voz do Deus. Sabe o que eu vou dizer essa palavra? Que no meu coração Jesus está dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o Rei do céu. Aleluia. Só que é difícil, queridos. Não tem aplauso no pregação. As pessoas não te olham muito bem, às vezes falam assim, como eu vou falar aqui. Porque às vezes a verdade ele vai nos confrontar e a gente não quer ouvir. Porque quando ela entra no nosso coração, ela traz transformação, ela traz mudança, ela muda a nossa vida. Porque muitos discípulos que foram até João, eles se converteram verdadeiramente e seguiram o caminho. E depois que João foi decolado, eles buscaram até Jesus.
melhorem na vida, vocês vão ter muitas. Vocês vão ter aflição. Vai ter dor. Trazendo para o nosso ditado popular aqui, né? O sapato vai apertar. A coisa não vai ficar fácil. As pessoas não gostam de mim, não gostam da minha mensagem, não gostam da minha palavra. E se vocês conseguirem, também não vão gostar de vocês, não vão gostar da sua mensagem, não vão gostar da sua palavra. Não vão amar vocês, não vão estar aqui nas costas de vocês. A coisa vai ficar complicada. Mas nós não gostamos de sofrer. Nós não gostamos de ser julgados. Nós não gostamos de ser colocados de lado. Nós não gostamos de ser excluídos do meio da multidão. Nós não gostamos de ser apontado. Você não chama ele não, porque ele não participa, porque ele é crente. Nós não gostamos de você colocar de lado, porque não nos sentimos mal. Você não gosta da gente, não vai com a minha cara. Eu queria participar. E as pessoas estão dizendo assim, não, ele não. Ela não. Não chama ele não. Então começa uma conversa, que a conversa evoluiu para uma coisa mais complicada. Aí fala assim, vamos nos afastar aqui. Porque daqui a pouco ele vai fazer um comentário aí, porque ele é crente, ele é isso, ele é aquilo. Não sei vocês, queridos, mas eu vivo isso constantemente. Sou um cara muito comunicativo, você sabe, converso, brinco com todo mundo, mas de vez em quando eu estou no meio da roda assim, começa um assunto meio complicado, as pessoas já mudam. Aí meio que sem querer já vai afastando de mim, eu falei, ó. Um dia o cara veio comentar comigo o negócio, eu falei assim, não, você não dá, só porque de vez em quando a gente está conversando aqui, o negócio começa a evoluir com um assunto aqui, na hora que a gente vai perguntar, você já está, a gente é comportado com educação, com classe, eles falam que eu sou educado para poder corrigir os outros, você. Mas você dá aquela portada, você fala uma coisinha, um outro assim, ele fica meio chato, você quebra o clima. Então a gente se afasta, falando tudo bem, irmão, não tem problema, pode ser. Mas a gente não gosta. Mas eu vou para a história de João, João não está preocupado com isso. João está olhando dizendo assim, tudo bem, Elas, você é rei, você é chefe, você manda. Mas eu tenho uma palavra para o seu coração. Eu tenho uma palavra para a sua vida, Herodes. Talvez Herodes naquele momento aqui ainda não sorri e falar, agora João vai trazer algo bom para a minha vida. Aí João vira para ele e fala assim, Herodes, você está indo pé. Deus manda te dizer que não é correto, não é lícito. Você não pode possuir mais isso. Um reino. E nós estamos pregando para um coleguinha de escola, para um discípulo dele, está falando isso para um reino. Tranquilo, João sai, manda prender o João, põe João na cadeia. Só que, queridos, a verdade, ela ainda aceita aquilo ali, leva no banho-maria. Só que tem alguém, queridos, que ouviu aquilo ali também. Alguém que se sentiu tão ofendido com aquela verdade, que diz que aquilo criou ódio, um rancor tão grande no coração. A gente lê um texto aqui, a Bíblia vai dizer que a mulher dele, ela procurava constantemente uma oportunidade para matar João Batista. Aí nós que somos aqui ditos, né, que muitas vezes a gente se levanta e fala, eu sou profeta, eu entrego verdade, eu falo verdade, aquela coisa toda. Cuidado, queridos. Porque quando nós entregamos verdade de Deus, tem muitas pessoas que estão nos olhando, esperando uma oportunidade para acabar com a nossa vida. E ele fala assim, não, então misericórdia, não. Se você resolveu, se você realmente entregou sua vida para Jesus, se tornou um servo, uma serva do Senhor, queridos, se prepare para as pessoas quererem colocar a sua cabeça numa bandeja. Porque muitas pessoas que batem nas nossas costas, queridos, muitas pessoas que nos abraçam, são pessoas que querem nos ferir, querem nos machucar, querem uma oportunidade para acabar com a sua vida, com a vida de vocês. Quando você anda na verdade, quando você prega a verdade, quando você entrega palavras de verdade, é o dia está zangado. Olha como é que a verdade poderia ter liberdade, não sei, queridos. Talvez aquilo pudesse ter ficado no coração dela, no coração deles, fizesse uma consciência ali, separá-la, cada um com um canto. Mas não. Olha o tamanho do ódio no coração. E às vezes nós estamos assim, queridos. Porque às vezes alguém entregou algo para você e você fala assim,
já percebeu, queridos, às vezes a pessoa entrega algo para você, você fala, quando eu ver ela fazendo alguma coisa, mostra ela. Nós pensamos assim, aquilo vai criando um ódio. A palavra de Deus nos diz, querida, a palavra de Deus nos diz que chama no caso, sendo alimentado, sendo bem tratado. Herodes, eu acredito, queridos. A palavra do Senhor nos diz, né? Que de vez em quando eu acredito que ia lá para ouvir João. Mas a mulher está criando ódio. A raiz de ódio está crescendo dentro dela, está crescendo dentro dela, está crescendo dentro dela. Rancor. Aí a palavra do Senhor nos diz, queridos, uma oportunidade. Então, como é que destrói vidas? Uma verdade, muitas vezes, que é dita e confronta as pessoas não aceitam. Destrói 1, 2, 3, 10, 15 vidas. A Bíblia fala que uma oportunidade em que Herodes vai fazer uma festa. A filha de Herodias vai dançar. Dançando, acredito que não sei que tipo de dança que os romanos gostavam naquele tempo, mas ela dança ali no meio do povo, os tribunos, aquela galera. Herodes observa e fala, mano, que dança bonita, que coisa linda, como você dançou muito bem. Ele se agrada da dança. Aí ele se agrada e fala, não, eu tenho que compensar ela por essa dança, como agradou a gente aqui, como entreteu a gente muito bem. Ele, na mente dele, diz, ó, pede-me o que quiser, que eu te darei. Aí Herodes vai, ele fala um pouco mais. Se quiser, até metade do meu reino eu te dou. Metade de um reino. Imagino eu, queridos. A menina sai correndo, eufórica, pulando, jubilando, vai na mãe dela e fala, mãe, ele vai me dar até metade do reino, mãe. Mãe, eu vou aceitar, mãe, o que eu faço, mãe? Meu Deus. A mãe vem e fala assim, pede para ele a cabeça de Judas. Meu Deus. Sabe, querido, que muitas oportunidades fogem da nossa vida? Porque nós criamos tanto ódio, tanto rancor no nosso coração, tanta mágoa, queridos, que o nosso foco fica naquilo. Tem pessoas que são extremamente focadas em prejudicar alguém que já lhe prejudicou alguma vez, ou que nem lhe prejudicou, mas que direcionou a palavra no seu coração, ou que exortou, do que lhe falou algo. E a pessoa levou aquilo para o coração. E aquilo entrou no coração, aquilo criou a raiz, e aquilo está criando um ódio, um rancor tão grande que você não vê as oportunidades que a gente dá. Senhor, como você chegou aqui nessa noite? Meu Deus. Eu não conheço a sua vida, queridos, eu conheço a minha. E sei que todos os dias, como nós falamos depois de manhã cedo, né? Todos os dias nós temos que nos dobrar, orar, clamar o Senhor misericórdia, porque todos os dias nós somos pecadores. Mas todos os dias que tem pecados, talvez um de nós aqui, talvez nós aqui nessa noite, não confessamos para Deus. Nós criamos rancor, alimentando aquilo está crescendo dentro de nós. Aí eu dizer para você que nessa noite existem oportunidades gigantescas que eu tenho preparado para vocês, mas você não consegue enxergar. Meu Deus. Porque o ódio cega. Porque muitas vezes, queridos, o ódio coloca na nossa vida um tampão que a gente não consegue ver, queridos. Toda vez que você vai ver algum filme, alguma coisa baseada em fatos reais, que tem alguém que tem ódio, ou que tem uma sede, um desejo de vingança por alguém, queridos, o foco, o principal objetivo daquela pessoa é aquilo. A pessoa pode conquistar o mundo, queridos, mas se ela não conseguir cumprir aquele desejo de vingança, aquela sede que ela tem, ela não para. Aí nós perdemos oportunidades.
Porque Deus está falando conosco aqui nessa noite. Tem corações que estão aqui amargurados, com ódio. Eu estou dizendo, é tempo de quebrar isso. Antes que as oportunidades passem por você e você não perceba. Meu Deus. Eu gosto de uma verdade. Sabe o que ele dizer? Nós temos que parar. Dizer, Senhor, eu quero ouvir verdades. Eu não quero ouvir verdades que foram inventadas, que foram colocadas, que foram verdades de pessoas. Não, eu quero ouvir a tua verdade, Senhor. Qual é a tua verdade para a minha vida? É conserto, é mudança, é transformação, é renovo. Deus, eu preciso, então fala comigo, Senhor. Aí Jesus me manda aqui para pregar para você. Eu estou falando contigo nessa noite. Transforma, muda a maneira, o seu jeito. Porque as oportunidades estão passando e você não está vendo. Ela volta. Imagina, alegria, fora, jubilando, pulando talvez. Mãe, até metade do reino. Mãe, você é rica. Mãe, aquela coisa toda. Chega para a mãe pede a cabeça de João Batista. Sabe, querido, eu fico imaginando a menina, talvez, sem entender, bem conhecia, né? Provavelmente conhecia o ódio da sua mãe, por causa da repreensão de João Batista. Mas eu fico imaginando a cabeça da menina. Talvez olhando para a mãe dela e dizendo, metade do reino, até metade do reino, tudo que eu quiser, meu. E a mãe dela olhando a cabeça do homem. Sabe que eles têm pessoas que às vezes elas preferem uma bandeja ou uma cabeça de alguém que lhe prejudicou, que lhe direcionou alguma coisa, porque ser próximo. Porque Deus nos oferece grandes coisas. E às vezes nosso coração está tão fechado que a gente fala assim, eu não estou vendo. A gente chora muitas vezes dizendo, Senhor, o Senhor não abre porta, o Senhor não faz isso, o Senhor não vê aquilo, o Senhor não está me olhando, o Senhor não está me vendo. Aí está dizendo para mim e você nessa noite, o seu coração está tão fechado, que as oportunidades passam por você e você não percebe, porque o seu foco não está em mim. O seu foco está no ódio, na vontade de vingança. Meu Deus. A Bíblia diz que a menina talvez fique sem entender, olhando para a mãe dela. Imagina a cena que ela volta no meio daquela galera toda e falou, ó, vou seguir o conselho da minha mãe. Talvez Herodes olhou e falou, qual é o conselho de sua mãe? A cabeça de João Batista. A Bíblia vai dizer que Herodes, imagina que ele toma um susto. Ele toma um baque naquele momento assim, ele assustou naquele momento e falou, o quê? A cabeça de João Batista. Mas eu quero te dar metade do meu reino. O que você quiser, você me pedir, o que tiver alguma coisa que eu consigo te dar, o que você quer? A cabeça de João Batista numa bandeja. Sabe, queridos, a gente muitas vezes traz a memória aqui agora. E a gente não recebe coisas de Deus porque a gente pede mal. Porque muitas vezes a gente está num culto onde Deus derramado bênção, derramado graça, missão, tudo. E a gente vira para falar assim, Senhor, eu quero isso, Senhor, eu quero aquilo. Mas no nosso coração está dizendo assim, Senhor, eu quero que o Senhor faça justiça, eu quero que você vai lá, eu quero que você pisa, eu quero que você amasse, porque Ele fez isso. Só que Deus, toda vez, Ele não está ouvindo aquilo que você está falando da boca para fora, mas o seu coração, Ele sonda no mais íntimo, no mais profundo e conhece. As oportunidades vão passando e a gente vai perdendo. A Bíblia diz que elas olham, observam. Imagino eu, queridos. Ele olhando para um lado, olhando para o outro. Engoliu o seco umas 20 vezes. Talvez por um momento ele teve aquele momento de aquela tela azul, né? A gente dá aquela parada assim, que a gente fica olhando para o tempo. Talvez pensando o que eu vou fazer. Porque por mais que
tinha exortado ele também. A palavra da verdade entrou no coração dele. Ele não aceitou, não mudou a sua forma de viver, mas não criou ódio, não criou rancor. Pelo contrário, ele tinha João um bom estilo, ele gostava de João. Aí eu imagino ele olhando aquele local cheio, as pessoas olhando para ele, falando: e aí, você jurou? Você falou que daria o que ela pedisse. A Bíblia diz, queridos, que ele manda o executor, no caso, cortar a cabeça de João, colocar uma bandeja de prata no prato, como diz outras traduções, trazer, entregar a menina. Imagina eu quando entregou a menina olhou aquela cena. Imagina que é isso. Se você puder ter metade de um reino, receber nas suas mãos uma bandeja com uma cabeça, é o que foi decolado. Tamanho do ódio. A Bíblia diz que ela pega aquilo ali e entrega a sua mão. Eu fiquei imaginando que aquela festa ali deve ter tido uma outra configuração. Porque eu tenho certeza que Herodes ele não conseguiu ficar alegre no meio da sua festa. Estava celebrando uma festa para ele. Aquilo deve ter pesado muito para ele. As pessoas que estavam ali também, às vezes, assustadas com aquela situação. No meio de uma celebração aparece uma cabeça numa bandeja de prata. A filha, talvez, um baque, aquilo que ela viu, pegou na mão, entregou para sua mãe. E a sua mãe celebrando a sua vingança. Sabe, queridos, a gente tem que parar de celebrar vinganças pessoais. Eu não gosto do jeito que ela prega, eu não gosto do jeito que ele prega. Caiu, bem feito. Sabia. Eu não gosto do jeito que ela ora, eu não gosto da forma como ela ora. Se acha melhor que os outros. Aí cai. Tem um momento de descuido, um momento de distração. Nós estamos todos sujeitos. Aí nós nos levantamos e dizemos: bem feito. Eu sabia. Sabia que uma hora ou outra ia acontecer. Celebra, queridos. Quantas vezes nós celebramos a caída de alguém? Quantas vezes as pessoas caíram, a igreja toda em pranto, pedindo Deus misericórdia para salvar aquela vida, e tem alguém celebrando, dizendo: aleluia, obrigado, Senhor, o Senhor fez justiça. E nós estamos perdendo coisas que o Senhor coloca na nossa vida. Aí o Senhor, queridos, nos chama a atenção nessa noite. Abra o seu coração. Se desprenda, querido, das coisas que te prendem. A gente não percebe, queridos, mas o ódio nos prende tanto. A inveja nos prende tanto. Meu Deus. O rancor nos prende tanto. A mágoa nos impede de crescer tanto. Sabe, queridos, o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite: é tempo de nós nos despojarmos de tudo isso, porque o Senhor quer usar a igreja, o Senhor quer abençoar a igreja, o Senhor quer derramar bênção sobre a igreja, mas enquanto o coração estiver com ódio, enquanto o foco, a direção, o alvo estiver na vingança, no rancor, na mágoa, não vai acontecer nada diferente. Apocalipse 3:20. Está escrito lá: eis 3:20, não, estou a porta bate, não. 3:11 que é isso. Oi? 3:11 que é 3:11 que é esse, que você demora? Vamos lá, né? Falar coisa errada. Repete 3:20. 3:20. Eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele ficarei. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e vocês nessa noite? Eu quero cuidar de vocês, colocar sobre seus pés nessa noite. Quais são os seus pés? Pode parecer uma mensagem, você não vai dizer uma mensagem para uma mensagem para nós. Eu estou dizendo, eis que ele está à porta e bate, queridos. Ele quer entrar. E quando ele entrar, ele quer tirar o ódio, ele quer tirar o rancor, ele quer tirar a dor, ele quer tirar tudo aquilo que te prende a te crescer na presença dele. Feche teus olhos nessa noite. O Espírito Santo está aqui nessa noite. Está no nosso meio, que a palavra do Senhor é verdadeira. Ela diz que quando estiver dois ou mais reunidos no teu nome, Ele está presente. E eu vou orar, queridos, porque eu creio que o Senhor vai passar aqui nessa noite. Aleluia. E aquele coração que está fechado, que está duro, o Senhor vai bater ali. Aleluia. E Ele está dizendo, se você abrir, o Senhor não vai forçar ninguém, Ele não força ninguém, Ele não arromba a porta, Ele não é ladrão, não, Ele vai batendo com muito carinho, dizendo, eu quero entrar, eu quero tirar tudo que te prende, eu quero mudar a história. Senhor eterno, poderoso, santo e bendito, conforme aquilo que o Senhor trouxe ao meu coração, Deus, eu ministrei a igreja, mas se o operar, Pai, o agir, o efetuar é do Senhor. Eu não conheço corações, eu não conheço vidas aqui nessa noite, Deus, mas o Senhor trouxe essa mensagem, Deus, é porque existem vidas aqui nessa noite que precisam de uma mudança, que precisam, Pai, de uma libertação de si próprio, Pai, do ódio, do rancor, da ganância que carregou durante anos, oh, Pai. E eu te peço, Pai, passa nessa hora, passa nessa noite, Pai, em cada vida, em cada coração, nesse momento, Senhor Deus, e vai batendo. Bate agora, Pai, na ponta de cada coração, Senhor, Pai, talvez um coração já muito, que se fechou para o Senhor, ó Pai, mas bate mais uma vez na ponta desse coração, Deus, e se abrir, ó Pai, este coração, Pai, Ele te faz morar. E arranca a dor, ó Pai, a falta de perdão, o ódio, o medo. Fique à vontade, Pai, e que o Senhor Deus possa reinar. E dá talvez, Pai, mais uma oportunidade, Pai, para alguém aqui nessa noite. Porque talvez o ódio tenha consumido tanto, Pai, a ganância, o medo, Pai. Tem consumido tanto, Pai, que essa pessoa está à beira da morte, Pai. Mas livra nessa hora, Pai, livra nesse momento, Deus, para que esse ódio não consuma. Mas que o Senhor repreenda nesse momento, nessa hora, Deus, e traga assim, ó Pai, uma vida transformada, uma vida mudada, Pai, aonde tudo isso que eu falei aqui, o ódio, a ganância, Pai, seja o Senhor, Pai, sepultado, e que o Senhor venha trazer vida a esse coração. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu coloco nas tuas mãos, Pai, cada vida. Te agradeço pela tua palavra, Pai. O Senhor continue falando